Pessoal, eu vim aqui para mais um vídeo e hoje eu vim aqui jogar esse jogo aqui que a gente tem que acertar, tipo assim, quanto é que dá? E eu sou bom na matemática, já comecei acertando, mas algumas eu errei porque eu nem tava vendo porque eu tava olhando pro lado. Então, né, me desculpa pelo que eu vou fazer porque eu tô com uma tossinha, né? E daí eu peguei essa tralalita orcalina. Ou é tralaleiro? É, tralaleiro, tralalá, peguei esse tralaleiro, tralalá de lava, porque tava acontecendo evento de lava. Eu fui lá já e coloquei ele na minha base pra farmar um dinheiro. E daí eu fui nessa boneca Bola Bull, e daí sempre aparece os negócios lá pra mim pegar, né, do grupo. E daí eu fui ali, né, pra tentar pegar, mas não deu tão certo assim como eu esperava, né? E daí eu tava melhorando o meu tralalá pra ter esse carpete, mas com certeza não ia dar, né? Porque ele é de Robux e quase todas as coisas são de Robux no Roblox, né? E depois eu fui melhorar porque senão essa seta ia ficar apontando e eu não aguento mais esses jogos com a seta. E, mano, eu nem vi o que era e eu fui logo assim que acertei. Tô falando. E dava, sim, 6. E daí eu fui pulando ali, pulando, porque, né? Eu não tinha minha velocidade. Mas quando eu fiquei com velocidade sorteira, né? Vocês sabem quanto que dá, né? 5 mais 5 mas só que na hora que eu fui no 10 ali, o negócio mudou. Comenta aí, ó. Justiça. Porque o que aconteceu ali foi uma justiça das grandes. E tinha um outro bacon ali, velho. E eu errei, né? Eu fiquei um pouquinho irritado, né? Porque nem vi. Mas depois eu fui mais pra frente. Ai meu Deus, essa tosse tá me impedindo de gravar os vídeos pra vocês. Nossa tosse não vai me impedir de gravar vídeos juntos com vocês. Porque vocês são os meus corações. Eu esqueci de falar. Já deixa o like, já se inscreve no meu canal e nunca devem deixar de fazer. Comenta. Vou ficar muito feliz. Mas tá. Peguei esse Mateu aí, tinha um bombinho gozinho na frente, mas só que eu tirei, né? Ele realmente nem era tão bom, era um épico ruim. Ele tinha aparecido um segredo na zona 3 e foi nessa zona que eu tava aí mesmo. E daí eu vi e depois eu fui voltando. Mas só que a área 3, né, tava muito mais na frente. Porque eu pensei que, tipo assim, ele tinha spawnado aqui. E daí eu fui tentar escalar isso, né, e eu caí. Eu caí. Mas eu continuei melhorando ali, porque ele já tinha me dado muitos brainrots bons. E daí eu fui ali melhorando, né? Porque ele melhorando, né? E depois, como muitos fazem, continuei melhorando o meu tralaleiro, tralala de lava, né? E depois eu fui ver que eu já não tinha mais dinheiro pra evoluir ele. E do nada apareceu um negócio ali de Robux, mas como não tem Robux nessa conta e nem na minha outra, eu não consegui. Nem eu ia comprar se eu tivesse Robux. Nem eu ia comprar. E daí eu fiquei um pouquinho parada ali, né? Porque eu fui ver se tinha alguma coisa assim, sei lá. E depois eu comecei a andar de novo. E eu acho que eu fui melhorar ou não. Eu fui melhorar. E dei um tapinha na tela pra ver se vocês deixam um like, né? Estoura esse dedo aí de comentários e de likes, porque eu vou amar isso. Amar. Porque eu amo vocês. E como eu vou amar, se vocês deixarem o like e se
inscreverem-se no meu canal e comentarem. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso por mim. Eu vou agradecer muito se vocês fizerem isso. Então, muito obrigado. E aí, eu fui melhorar ali minha velocidade, porque se eu não melhorasse eu não ia ficar bom nesse jogo. E eu... só melhorei e depois acertei guarda-conta, era 9, nem vi o que era. Eu vi, mas só que foi muito rápido. E sei que mais é 10, né? E essa área, se eu encostar nessa bola aí gigante vermelha, é hit kill. E com certeza era 4, porque não tinha dúvidas, né? Era 4 certeiro. E aí, acho que era... Comenta aí, era 4 mesmo. Comenta aí qual é a sua matéria favorita de uma das duas. Se é português, estudo do meio ou matemática. Tá aparecendo essa mensagem aí porque no celular da minha mãe, mas não tem problema, né? Eu peguei esse Mateus e daí eu vi que tinha um negócio ali pra me teleportar para a base, é claro que eu teleportei, né? Mas só que eu devia ter usado isso mais um pouquinho mais pra frente, mas tá. Coloquei mais velocidade, tava com 44 de velocidade, né? E daí eu vi que tinha umas caixas ali, mas eu não me importei tanto com elas porque eu não queria. E com certeza era de Robux, né? E daí, mano, esse Mateus, ele tava me dando 44 mil de dinheiro. Isso daí já é um avanço muito grande. E daí, eu fui, né, perdi um pouquinho da minha vida, mas tava tudo bem, perdi mais um pouquinho da minha vida, tava com a metade da minha vida, e daí eu errei de novo, e se essa bola gigante vermelha me acertasse, eu ia de F, e daí, tipo, se eu errasse mais isso, acho que eu ia de F, mas eu não errei, era 6, né? Eu sabia. Depois eu fui ver que conta era essa, né? E tinha você que sabe do meu lado. Foi ele que me ajudou, porque muitas pessoas farmam aura enquanto estão lendo a mente das outras. E depois apareceu um Stromberg elefante na área 6. Acho que até a última área. Eu não falei. Meu objetivo era chegar na última área, tá? Eu não vou contar, porque é segredo. Mano, e depois disso, olha, eu comecei a acertar certeiro. Tipo assim, acertei já 3. Eu vou acertar 4 agora, quer ver? Sabia? Vou acertar mais uma. Silêncio absoluto. Só tô ouvindo minhas cachorras roncando ali, mas não tem coisa. Mano, eu achei um Strawberry Flamingini porque era secreto. E era ele que tinha aparecido nessa área. Eu pensei que era um Strawberry Elefante, mas não. Era o Strawberry Flamingini. E ele era muito bom. Ele dava 4 bilhões por segundo. E eu tava melhorando meu Flamingini. E daí, né? Não se faz. Por quê?
Mano, eu fiquei muito feliz naquela hora, porque eu tinha dado um segredo. E ele era muito bom, dava 2,4 milhões por segundo. Daí já é uma coisa muito avançada. De 66 foi pra 44 mil. E de 44 mil foi pra 2,4 bilhões por segundo. Que avanço grande, esse avanço foi, ó. Quem conhece essa música aí? Comenta, eu sei. Mas muita gente já conhece, eu acho. Essa música é de 2024. E depois eu fui ver essa conta e com certeza era certa, não tinha dúvida. Mano, eu tive muita sorte, velho. Não sei como eu tive essa sorte. Tipo assim, tinha uma camada, tipo assim, debaixo de outra. E daí, depois eu acertei o segundo. E depois eu errei o terceiro. Soltaram de segunda, né? Mas não tem problema. E depois tinha esse negócio aí que eu não sei qual é o nome. E aqui onde que eu moro, tem muito mosquito, velho. Tem muito mosquito e tá muito calor aqui onde que eu moro. Só pra você saber, tá muito calor. Muito mesmo. Eu não tenho noção do calor que tava. No calor que tá. Nossa, mano. Mano, eu não vou nem explicar como que eu caí. Mano, eu tava com muita velocidade. Com aquele arama. E daí eu comecei a fazer vários rebirths. Tipo assim, eu achei uma técnica bem adestrada pra mim fazer, né? Os meus rebirths. E agora eu vou beber minha aguinha e só escutem o barulho. Escutaram? Eu tô com um pouquinho de catarro na minha garganta e eu tenho que ficar tomando água, mas isso é tranquilo, porque eu não sei. Depois eu fui fazer umas melhorias, mas de novo isso daí apareceu pra mim comprar alguma coisa com o Robux, mas só que eu não tinha Robux, porque eu não tinha dinheiro suficiente pra mim comprar, né? Eu me comprar uma coisa então. Depois eu comecei a acertar certeiro, era 6, né? 4, 5, 6, era 6. Já ia no 8 ali. E daí aquela ponte vermelha me acertou. Meu Deus. Uma raiva essa bola vermelha, né? Porque ela já me derrotou uma vez. Isso daí já é pra mim, né? Ficar quieto com ela, porque, né? Ela não é de confiança. E depois eu fui voando, que nem um Superman. Depois eu fui no 7, acertei. Depois de passar um carro aqui que eu acho, com certeza que passou o barulho aí e eu tava com 108 velocidade. De onde eu vim ali, nem pensei direito e já peguei e pluft, fui pra casa. E eu fui correndo, quase com essa bola gigante vermelha me atravessou. E eu pensei que ele era bom, mas só que ele era pior do que o meu Flamingelli. Pensei que ele era melhor, tá? O Skibidi. Mas não tem como que me reclamar com você, porque você também não é o mais ruim.
e nem o melhor. Isso não é nem o pior, nem o mais bom. Você fica entre os melhores. Você fica entre os melhores. Tá escrito toilet. Fica entre os melhores e os piores. Porque, né? E depois eu comecei a acertar. Muito rápido. Mas muito mesmo que eu fui lá, tipo assim, foi mais ou menos, eu fui, tipo assim, mais ou menos muito rápido lá, tipo assim, pro final, mas não fui tão rápido assim, né, porque eu não tava coisando e não tinha como me, né, e com esses obstáculos, não, ainda tinha os obstáculos e as contas. Tipo assim, as contas eram fáceis pra mim coisar, né, mas e um batata pipe X, sei lá qual é o nome, eu sei lá qual é o nome desse bicho, pipe potato, me lembrei o nome dele, pipe potato. Eu já ia pular ali no negócio, mas só que eu não quis pular, por quê? Senão ia dar ruim, mas eu quis avançar e eu morri. Eu cometi um erro muito grande. Tentei melhorar aquele servidor, só que ele já tava no nível máximo. Tentei melhorar meu Flame Journal, mas eu não consegui, mas só que o meu Skibbertoilet ele tava no nível 100, o máximo. Eu nem vi que ele tava no level máximo. Simplesmente suspensão. E o negócio começou a bugar, mas nada me abala. E eu comecei a acertar, tipo assim, igual da outra vez, comecei a acertar muito. E eu caí. Já tá ficando com muita raiva desse jogo, daí eu caí de novo nesse void. É o nome do void lá do grupo dos rosa. Quem assiste dos rosa, comenta aí. Eu assisto. Pra mim ficar sabendo se você assistiu ou não. E não era 0, era 2. Era 18. Tá bom, vou parar. Era 18. Mas também não tinha como me fazer, né? Tinha que coisa ali, né? Um negócio, né? Pra me chegar até o final. E foi uma luta pra me chegar no final. Vocês sabem que demorou muito. E daí eu peguei essa tralita. Mas, mano, eu me irritei muito do que aconteceu. Do nada eu saí voando pra Nárnia e perdi o meu Brain Rot. Não, esse jogo tá de sacanagem com a minha cara. Cheguei tão longe pra mim voltar ao início. Mas não tinha como me reclamar, já que eu podia chegar lá de novo. E o que eu fiz? Ultrapassei que eu já tinha chegado. Demorou um pouquinho, mas vocês vão ver. Eu cheguei e foi com fúria. Saí quebrando todas as portas sem acertar nada, mas só que eu caí e depois eu fiquei com fúria máxima.
acertar muito, mas muito. Nossa, eu comecei a acertar muito, hein? Vocês estão doidos, eu comecei a acertar muito. Comecei a acertar, tipo assim, sei lá, eu acertei umas 5. Não, eu vi que tinha um amigato. Miau, miau, amigato. E tinha aparecido um Papa de Ferro na área 2 e ele era secreto, tá? Ele era bom, deve que ele dava 1 bilhão por segundo, já que todos os secretos deve que dão 1 bilhão por segundo, já que aquele que eu peguei, ele dava 1 bilhão por segundo, esse Papa de Ferro não ia ser diferente. Ele tinha que dar, né, 1 bilhão ou mais. Eu sei disso, porque eu sou o mais inteligente. Nossa, eu sou muito bom em cantar, sabe por quê? Porque mano, eu sou muito bom em cantar. Eu vou gravar um vídeo de mim cantando e daí vocês dão uma nota. Eu vou falar com você a sério. Vocês já vão ficar sabendo aqui nesse vídeo aqui. Olha, se vocês gostar, vocês curtem. Se vocês não gostar, passa. Se vocês amar, vocês comenta. E se vocês tipo assim, sei lá, subscreve.